palavra do Senhor diz assim: ele, tornando a sair dos termos de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia pelos confins de Decápolis, e trouxeram-lhe um surdo, que falava dificilmente, e rogaram-lhe para que pusesse a mão sobre ele. E, tirando-o à parte, de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos, e, cuspindo, tocou-lhe na língua, e, levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isso é, abre-te. E logo se abriram os seus ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. E ordenou-lhes que a ninguém o dissesse, mas, quanto mais lhes proibia, tanto mais os divulgavam. E, admirando-se sobremaneira, diziam: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Você pode dar glória a Deus por essa palavra? Interessante que esse versículo começa nos falando assim: ele, tornando a sair dos termos de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia pelos confins de Decápolis. Isso quer dizer que Jesus voltou a Decápolis. Diga comigo, ele voltou. Aonde havia curado um demoniado anteriormente, ele estava aqui na semana passada. Isso quer dizer que ele estava aqui na consagração da semana passada. Quer dizer que ele estava aqui no domingo passado. Mas hoje Jesus volta a Decápolis. Mas hoje Jesus volta na consagração. Mas hoje Jesus retorna a esse lugar. Aleluia! Claro que aqui estamos falando dele em forma de homem, mas trazendo a esse lugar na forma da manifestação da presença do Senhor. Eu vim te dizer nessa manhã que o Deus que curou na consagração da semana passada também volta nessa manhã para curar alguém. O Deus que libertou um demoniado outrora também volta agora para curar alguém que não estava com os ouvidos abertos para aquilo que ele tinha para dizer. Jesus voltou e passou em Decápolis apenas 2 vezes durante o seu ministério. Por que ele voltou lá? Jesus volta porque ele se importa com aquele povo. Jesus se manifesta de novo porque ele se importa com a minha e com a sua casa. Jesus se manifesta mais uma vez porque ele sabe quem são seus filhos. Jesus se manifesta mais uma vez porque ele sabe da calúnia que você sofre. Jesus se manifesta mais uma vez porque ele conhece o nosso sofrimento. Jesus se manifesta mais uma vez não só porque a multidão está pedindo, não, mas porque antes mesmo de alguém dizer a ele que Lázaro estava morto, ele já sabia que dia ele voltaria em Betânia. Antes mesmo de alguém dizer, antes mesmo de alguém interceder por mim e por você, Jesus já está disposto a entrar na minha e na sua vida para ressuscitar aquilo que está morto. Antes mesmo do intercessor dobrar os joelhos, ele já está se movimentando. Olha isso. Tem um hino que fala assim, ó: quem pediu para Deus curar, quem pediu para Deus renovar, se prepare, se prepare. Sabe por quê? Ele já ouviu o teu clamor e não mandou ninguém para lhe representar. Ele mesmo veio. É real tua presença aqui nesse lugar. Está entendendo isso? E quando ele chega, a doença não aguenta, vai embora. Quando ele chega, a situação, olha ele virando o negócio. Quando ele chega, ele já chegou aqui. Quem pediu para ser renovado, seja renovado agora. Quem pediu,
ele cura. Quem pediu para ser transformado, se prepare, meu Deus, porque ele veio saltando pelos montes, ele veio. Sinta, 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 sinta. Aramandará sobre naia, eu vim por causa dele. É por causa dele que você veio. Se quer dar glória, dá glória. Por que ele volta lá? Porque quando ele chega, o negócio muda. Aí no versículo 32 diz assim: trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente. Porque quem está surdo e não fala bem, não consegue ir sozinho. Quem está com os ouvidos fechados e não consegue proferir, não consegue ir sozinha. Sabe por que tem irmã que às vezes não vem na consagração? Porque está precisando de alguém lá, manto. Você está disposta a ser suporte para alguém? A Bíblia diz assim: suportai-vos uns aos outros, seja suporte, esteja por baixo. Ajude alguém a permanecer de pé. É o que essa mesa está fazendo com esse copo de água. Está sendo suporte. Eu gosto de falar isso. Aí a Bíblia vai dizer: trouxeram-lhe o surdo. Diga assim comigo: eu vou levar alguém. Se você está aqui é porque você está em condições de trazer alguém. Às vezes para hoje você não tinha tido essa ideia, mas amanhã tem culto de novo. Você vai poder fazer, aleluia. Ah, mas está muito fraquinha na fé, tudo reclama. O Senhor me trouxe aqui nessa manhã para te dizer: tem gente que está surdo e está falando dificilmente, não consegue orar, não consegue ouvir palavra, mas o Senhor levanta alguém e faz isso com o surdo. Trouxeram-lhe. A grande questão aqui é o que nós estamos fazendo com os nossos irmãos surdos, sem fé, sem esperança. O que nós estamos fazendo com aqueles que precisam da gente. Com aquelas irmãs que estão precisando. Eu digo isso porque eu precisei, pastor, esses dias. No dia de ministrar aqui, eu precisei de oração. Eu precisei de alguém que me ligasse, tivesse paciência. Porque eu não estava tendo condições de responder a mensagem. As pessoas mandavam mensagem, está ali a missionária Dani lá da Bahia. Mandou mensagem para mim, não respondi. Eu não tinha força para digitar. Aí alguém diz assim: mas eu mando mensagem e nem responde. Às vezes alguém não está tendo força para te responder, porque está tendo dificuldade de falar. Mas o Efatá de Deus chega através dos amigos que colocam alguém pelo telhado. O Efatá de Deus chega quando a multidão traz o surdo até Jesus. É tempo de trazer, igreja. A questão é que fazer missões não dá ibope. Ninguém nunca vai saber o que a regente falou comigo. Quantas mensagens essa mulher me mandou. E não era textinho de Deus te abençoe, não, era mensagem mesmo. Irmã Andri não está aqui. Aquela mulher me encontrava de madrugada. Naquela mensagem do Instagram. Pulava assim, pastor, estava chorando na mesa, escondido de todo mundo.
Para Débora não ver, para o meu esposo não ficar preocupado, eu chorava escondido. E quando eu olhava no celular, parecia assim, mensagem da Adri. Parecia que ela sabia, tem gente que ainda é usado por Deus. E eu quero profetizar na tua vida que você vai ser uma mulher, assim como as mulheres desse lugar. Você vai ser usada pelo Espírito Santo de Deus, para levar alguém até a cura de Jesus. E rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. É como se a multidão dissesse assim, olha Jesus, está aqui o surdo. Impõe as mãos sobre ele. Mas aí Jesus fala assim, mas olha só, eu sei que vocês trouxeram ele. Mas eu não faço o que vocês querem. Não é da forma como vocês determinam. A multidão, o intercessor, quem ora, quem clama por você, por mim, não tem poder de decisão sobre a nossa vida. Porque a multidão traz o surdo até Jesus. E a multidão fala assim, olha, Jesus, coloque as mãos sobre ele. Mas aí a Bíblia vai dizer assim, ó, que Jesus pega o homem e se esconde com ele. Jesus tira a parte de entre a multidão. Porque tem milagre que o Senhor quer fazer em particular. Tem milagre que não é entre todo mundo. Tem milagre que Jesus vai te tirar parte de entre os seus, da sua família. Tem milagre que ninguém vai ver acontecendo, mas quando vê, já vai te ver ouvindo, já vai te ver falando, já vai te ver pregando, já vai te ver cantando, já vai te ver adorando. Não vai entender nada, mas foi porque Jesus voltou a Decápolis. Lendo isso, eu pude entender que os maiores milagres que o Senhor fez, pelo menos na minha vida, não foram em público, foram no secreto. Eles acontecem ainda hoje no secreto. As maiores obras que Deus faz na minha vida, o mundo às vezes nem toma conhecimento, elas acontecem no quarto. Elas acontecem quando a Débora dá uma crise de falta de ar, e eu vejo o Senhor estendendo as mãos sobre ela e ela volta a respirar normalmente. Ela acontece quando a tristeza bate em seu coração, por causa de um luto, algo que você perdeu, alguém que te deixou, alguém que foi embora, uma amizade que se finalizou, uma aliança rompida. Esse milagre acontece quando você sente o bálsamo do Espírito Santo de Deus. Os maiores milagres acontecem na vida das mulheres, quando elas estão em um simples café da manhã, e o Senhor se manifesta com uma palavra profética para alguém. Os maiores milagres às vezes estão longe da multidão. A multidão, quando vai ver, já aconteceu. Quando a multidão vai te ver, você já está aqui linda, com o cabelo escovado, de salto em pleno, né, de manhã cedo. As irmãs que foram comigo lá na igreja sabem que salto é esse, é só Jesus na minha vida. Mas Jesus vai me curar desse negócio do salto. Vai chegar uma hora que eu vou botar uma rasteira e vai dar certo, né? Deus é fiel. Isso é milagre. Você conseguir sorrir no meio da tristeza, isso é o maior milagre que o Senhor está fazendo na minha e na sua história. O mundo não vai entender nada, ninguém vai entender nada. Mas você vai poder dizer assim, é o efatar de Deus sobre mim. Não tem milagre maior do que olhar para o sorriso da nossa criança e ver, né, que Jesus está sustentando a nossa família. Você não pode desistir de ser crente, irmãos. Você não pode desistir da igreja. Você não pode desistir de adorar. Porque por mais que a multidão não está percebendo, o milagre está acontecendo todo dia de manhã. Porque de manhã Ele renova a misericórdia. De manhã Ele renova a misericórdia sobre nós. É como se todo dia de manhã Ele dissesse assim, eu te perdoo de novo. Eu te salvo de novo. Já percebeu que quando você está vivendo um tempo de milagre, a primeira coisa que alguém diz assim é, está sumido, hein? Já percebeu? Eu fico imaginando a multidão com surdo. Pensa, o povo pega o surdo, leva o surdo até Jesus. Pede para Jesus impor a mão sobre o surdo. Jesus pega o surdo, tira o surdo da multidão, leva ele à parte,
se esconde com ele, cura o homem. Eu já vou falar sobre essa cura. E a multidão fica assim, está sumido, hein? Não te preocupa não, quando alguém te achar ausente, é porque Jesus está curando alguma área da minha e da sua vida. Tem hora que você vai se ausentar mesmo, mas é porque a cura de Jesus está perto de acontecer. Pôs-lhe os dedos nos ouvidos. Jesus coloca o dedo nos ouvidos do surdo, como parte de um gesto simbólico que demonstra a intenção de curar em uma forma pessoal e compreensível para um homem surdo. A comunicação visual ali era muito importante, pois aquele homem não poderia ouvir as palavras de Jesus ainda. Sendo surdo, o homem não podia ouvir. Ao tocar nos ouvidos, usar gestos, Jesus então começa a criar o que nós chamamos na psicologia de um momento de transferência com aquele homem, ou um elo de confiança com o homem, demonstrando um cuidado personalizado. Diga assim comigo: Jesus entrega milagres personalizados. Está entendendo? O que você realmente precisa nessa manhã? Você não precisa fazer um pedido genérico para Jesus. Ele gosta de entregar milagre personalizado para alguém. Eu me lembro que uma vez eu orei e falei: Jesus, eu quero um sapato amarelo. Você pode rir agora, mas na época estava na moda. Eu falei: Jesus, eu quero um sapato amarelo. Meu esposo não tinha condições na época, nós não tínhamos condições. Não ia adiantar eu falar para ele. Eu me lembro que passou uns 4 dias. Uma irmã lá dos Estados Unidos voltou para os Estados Unidos e deixou 14 pares de calçado com alguém aqui no Brasil. E essa irmã me ligou e falou assim: pastora Kenny, você pode vir aqui pegar, porque a irmã deixou 14 pares de calçado. E eu falei: Senhor, será que está ali? Irmãos, eu fui abrindo, tinha bota, tinha sandália, e lá no meio dos 14 tinha um sapato. Eu doei os 13, fiquei só com o amarelo. Porque o meu negócio era o meu pedido que eu tinha feito ao Senhor. Eu falei: Senhor, porque o que o Senhor te dá, o milagre que o Senhor realiza na sua vida, não é só para você, é para você compartilhar com os vasos que estão do lado, tá entendendo? Quando Ele coloca tesouro dentro do vaso de barro, não é para o vaso de barro só ficar cheio, não. Ele coloca o tesouro, Ele coloca o azeite, que é para você, Ele coloca para você esparramar, porque é abundante e transbordando. Transbordar o que Jesus vai fazer. Até hoje meu marido conta esse testemunho. Quando a gente vai falar para casais, ele conta. Hoje vocês estão sabendo. Simboliza cura física e espiritual. Quando Jesus coloca a mão nos ouvidos do surdo, ao tocar diretamente nos ouvidos, Jesus simboliza uma autoridade divina sobre a condição física e espiritual daquele homem. O gesto aponta para uma restauração completa. Abrir os ouvidos para ouvir as pessoas ao redor e abrir os ouvidos para ouvir o próprio Jesus falar com ele. Quando você ouve Jesus, não é só um negócio físico, também tem algo espiritual. É como se o Senhor dissesse assim: hoje você passa a ouvir a igreja, mas também você passa a ouvir Jesus, porque o efatá de Deus cura o seu corpo, cura as suas emoções e cura o seu espiritual. Quando o Senhor quer abrir, quando o Senhor quer curar, Ele cura o corpo, Ele cura a alma e Ele cura o espírito, porque Ele entende o ser em sua. Tem uma totalidade no ser humano. Não adianta estar com o físico curado e com a alma doente. Também não adianta ter a alma sadia e não conseguir adorar. Por isso, quando o Senhor vem curar, Ele cura tricotomicamente dizendo. Diga assim: o Senhor vai me curar todo dia, por completo, que Ele pode fazer. E cuspindo-lhe, tocou-lhe na língua. Um negócio para nós estranho falar que cuspiu, tocou na língua. A saliva é um fluido biológico complexo composto por água
íons, proteínas e enzimas. Produzindo principalmente pelas glândulas salivares, sua composição desempenha papéis importantes na digestão. Ou seja, quando Jesus coloca saliva, ele está dizendo assim: você vai receber as minhas palavras e você vai conseguir fazer uma digestão daquilo que eu estou falando para você. Porque a palavra é pão, a palavra alimenta, a palavra sustenta. Então, quando você ouve o que eu estou dizendo aqui nessa manhã, é necessário que aconteça uma digestão espiritual na sua vida. Você precisa ouvir e sair daqui lembrando o que você ouviu, sair daqui vivendo o que você ouviu. Jesus curou o ouvido primeiro. Lembra que ele também falava com dificuldade? Mas Jesus curou o ouvido primeiro. Porque ouvir é prioridade para quem quer falar. Diga comigo assim: se eu quero pregar, eu tenho que ouvir primeiro. Quem quer ensinar tem que aprender primeiro. Quem quer ministrar de pé tem que sentar para ouvir primeiro. Tem que sentar para aprender primeiro, está entendendo, né? Domingo de manhã tem bebedeira, precisa vir, aquele negócio. Diga amém quem entendeu. Porque na saliva tem água. A água representa a palavra de Deus. Precisamos ser lavados pela água que é a palavra. Íons traz equilíbrio para o nosso corpo. Porque quando você é curado através da saliva de Jesus, quando você recebe aquilo que o Senhor tem para te curar, então você começa a ser um crente equilibrado. Já viu gente desequilibrado? É só Deus na vida, não é assim que a gente fala? Irmã fulano é só Deus. Irmão fulano é só Deus. Está faltando íons, está faltando ser curado, está faltando equilíbrio. Mas nessa manhã, é manhã que o Senhor retorna a Decápolis. E Ele faz por completo, fique tranquilo. O Senhor está dando o equilíbrio para alguém aqui nessa manhã. Tu não vai mais se desequilibrar diante daquilo que o mundo está te oferecendo. Você não vai perder o equilíbrio no Senhor, em nome de Jesus Cristo. Equilíbrio é quando a soma de todas as forças que agem sobre ele tem uma força resultante nula. Isso é equilíbrio. Vou repetir. O equilíbrio de um corpo é observado quando a soma de todas as forças que agem sobre o corpo resulta em zero. Isso é equilíbrio. Equilíbrio é quando todas as lutas chegam até você. Todas as provações chegam até você, mas essas forças não te tiram da tua posição. Isso é manter o equilíbrio, é ter o resultado nulo daquilo que está te comprimindo. Aleluia! O Senhor está dizendo nessa manhã: a prova que você passa não é para te tirar da posição, a luta que você passa não é para te tirar da posição, a calúnia que você recebe não é para te tirar da posição, porque da saliva de Jesus tem água e tem íons, tem equilíbrio para ele. Na saliva de Jesus também tinha proteínas, queratina, colágeno, que aponta para a estrutura. Depois que Jesus o cura, você fica firme e fica de pé. Porque alguém pode até estar na posição, mas pode estar assim, ó. Está entendendo? Mas aí tem proteína. E a proteína te dá firmeza dentro da sua posição. Eu não arredo o meu pé daqui, porque foi aqui que Jesus me colocou. Eu não saio da posição que Ele me deu, porque eu sei quem me levantou. Eu não tenho problema de autoestima espiritual, porque eu sei o Deus que me colocou nesse lugar. Eu sei o Deus que me levantou. Eu sei o Deus que me fez profeta. Eu sei o Deus que me fez cantar. Eu sei o Deus que me deu o dom de sorrir para alguém, o Deus que me deu o dom de abraçar alguém. Tu não vai titubear dentro da sua posição, porque na saliva de Jesus também tinha proteínas. Dentro da saliva também tinha enzimas. Diga assim comigo: enzimas é responsável pela digestão. Mesmo se for coisa ruim, tem que fazer a digestão.
Quando é cajado também tem que fazer a digestão. Tem coisa que é difícil engolir. Mas quem é curado engole. Aleluia. Você engole. Você engole no poder do Espírito Santo de Deus, não é assim, irmão? Já viu pessoas, mulher tem muito isso, né? Olha, irmão, olhei para aquela mulher, mas ela não passa. Mas se tiver curada, mas se o efatá de Jesus chegar, você engole a invejosa, você engole a problemática, você engole aquela mulher que é fraca na fé, você engole. Quem é curado, engole. Não estou dizendo que é fácil, estou dizendo que a gente engole. E logo se abriram os ouvidos e a prisão da língua se desfez. E falava perfeitamente. E ordenou-lhes que a ninguém o dissesse. Eu fiquei pensando em várias vertentes sobre isso. Não sou teóloga, né? Tão renomada quanto os pastores aqui desse lugar. Eu sou um mestre. Esse pastor, quando dá a escola bíblica dominical, não tem vontade de ficar aqui. Quando o pastor Mauro vai falar, eu quero confessar nessa manhã. Quando fala, pastor Mauro vai ministrar, eu falo, nossa, pastor Mauro hoje. O homem sabe de Bíblia. Mas eu fiquei lendo, relendo isso. Por que Jesus pede para que eles não digam a ninguém? Talvez uma vertente, conjecturando na minha posição, no meu pensamento. Eu penso que Jesus não queria que a missão dele fosse representada como algo meramente político e sensacionalista. Eu penso que Jesus sabia que aquele povo estava esperando o Messias, e ele queria que eles entendessem que ele veio para libertar o povo de Israel do Império Romano. Mas o propósito de Jesus era muito maior do que uma política, era muito maior do que uma propaganda. O propósito de Jesus está na salvação e na reconciliação do povo com Deus. Por isso eu venho hoje te falar aqui nesse lugar, que o Deus que nós servimos é maior do que o milagre que Ele mesmo realiza. O Deus que nós servimos é maior do que a divulgação que alguém pode fazer do milagre. Eu vim nessa manhã te apresentar um Jesus que é maior do que a solução do problema que você está buscando. Aleluia. Eu vim te dizer que tu precisa ter um mestre, tu precisa conhecê-lo, tu precisa andar com ele. Ah, mas eu estou passando luta, mas se tiver com Jesus está bom. Ah, mas eu estou doente, se tiver com Jesus está bom. Ah, mas eu estou morrendo. É como a minha mãe falou, ele foi preparar lugar, ele foi preparar lugar, e lá não tem choro, não tem pranto, não tem angústia, não tem tristeza, não tem. Foi por isso que ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. A mensagem sempre é sobre arrependimento e fé. Ele quer te curar, e ele quer te curar para um propósito. Ele não quer te curar apenas para você ter um testemunho, não. Ele quer te curar, que é para você se arrepender e receber a salvação que vem dele nessa manhã. Eu gostaria que você levantasse as duas mãos para cima e aplaudisse ao Deus do Efatá nessa manhã. Muito obrigada pela sua atenção. Glória seja dada ao Eterno, em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vós, desde agora e para sempre. Todos digam amém.